Pronto, povo de Deus. Vamos lá para o estudo de hoje. Capítulo 66 do livro Lar Adventista, as portas que precisamos guardar. Preste bastante atenção nesse assunto, porque é muito importante nós entendermos isso aqui hoje, tá bom? Nós, como sempre eu digo a vocês, nós estamos numa batalha que ela é espiritual. E de um lado está o nosso Salvador poderoso, que nos ama e que é o nosso bem, mas do outro tem um ser miserável que quer nos destruir. Então, existem aqui as portas espirituais, nós devemos guardar para não cairmos em tentações ou não perdermos a nossa salvação. Então diz assim, ó, porque Deus nos deu olhos, ouvidos e voz. Olha só o que diz aqui, ó. Deus deu ao homens olhos para que vejam as maravilhas da sua lei. Deu-lhes ouvidos para que ouçam sua mensagem, apresentada de viva voz pelo pregador. Deu aos homens o talento da fala para que apresentem a Cristo como Salvador perdoador do pecado. Com o coração, os homens creem para a justiça e com a boca fazem confissão para a salvação. E olha só, aqui vai falar sobre alguns dos sentidos que Deus nos deu. Nós temos cinco, né? Aqui menciona apenas três, mas nós temos cinco. Você lembra quais são os cinco sentidos? Obviamente, né? Nós temos aqui o tato, o paladar, a audição, a visão e o olfato, não é isso? Nós podemos sentir o cheiro, nós podemos tocar, nós podemos ouvir, nós podemos ver, e nós podemos ter ali o paladar, né? Então, o inimigo usa esses sentidos para nos atrair. E aqui vai dizer que Deus quer que nós usemos esses sentidos para quê? Para observar as maravilhas da sua lei, para que nós possamos ouvir a sua mensagem, para que nós possamos falar para as pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Crer. Então é para isso que Deus quer. Mas o inimigo se aproveita desses sentidos para fazer o quê? Para entrar na nossa alma. Olha que coisa interessante. Como Satanás consegue entrar na alma? Olha só, entrada na alma. Vai dizer assim, ó. Todos devem vigiar os sentidos, os cinco. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Percebeu? As avenidas da alma são nossos cinco sentidos. Deveis tornar-vos fiéis sentinelas de vossos olhos, de vossos ouvidos e de todos os sentidos se quereis controlar vossa mente e evitar pensamentos vãos e corruptos que mancham a alma. Só o poder da graça pode realizar esta obra desejável. E isso aqui, irmãos, é o que faz a gente entender como funciona a vida espiritual. Porque para que a gente consiga vigiar os sentidos, tornarmos fiéis sentinelas de Deus, cuidando daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente come, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente cheira, só pela obra da graça de Deus. Só por isso. Porque nós mesmos, dependendo da gente mesmo, nosso corpo nunca vai buscar pelas coisas de Deus, nunca. Pelo contrário, nosso corpo, ele só quer saber daquilo que não agrada a Deus, né? Se dependesse do teu corpo e do meu, nós não estaríamos aqui agora, nessa manhã, de madrugada, buscando pelo Senhor. Nós estaríamos fazendo o quê? Dormindo. Sim ou não? Estaríamos dormindo. E dependendo do nosso corpo, nós nunca sentiríamos o prazer de pegar uma Bíblia e começar a ler, usar o sentido da visão para ler a Bíblia. Não, a gente ia estar assistindo outras coisas, fazendo outras coisas. Não é verdade? Então, tudo isso o inimigo se aproveita, porque isso são as avenidas da alma. E você sabe que uma das coisas que está que é o que está ali, que no centro do grande conflito é a nossa mente, a nossa alma. O inimigo ele quer mexer com isso. Quando eu falo alma aqui, eu estou é um sinônimo de mente, tá bom? Ou seja, eu estou falando da mente da pessoa. Então vai dizer aqui, ó, Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, as advertências, as repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Meus irmãos, Deus vos convida, como seguidores seus, a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis.
há pecado entre vocês e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-se inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu. Que forte, né, irmãos? Você está percebendo? Olha o que o inimigo ele faz com o ser humano através da avenida da alma, dos sentidos. Ele paralisa, desculpa, os sentidos, fazendo com que as pessoas não percebam os pecados que estão diante de si. Ele faz com que muitos não atentem em como o inimigo tem trabalhado, tem feito para que as pessoas pessoas caiam, né? Infelizmente isso tem acontecido. Pessoas estão perdendo o sentido das coisas, estão perdendo a visão, perdendo o tato, perdendo ali a audição. Por quê? Porque, na verdade, não é perdendo assim, perdendo fisicamente, mas eu digo assim, não estão dando atenção para o que está acontecendo, porque o inimigo tem conseguido paralisar isso. Tem paralisado. Eu sempre gosto de contar uma história que é assim, mais ou menos. Ó. Se você pegar uma enxada para capinar, você com certeza, não sei se você tem costume de capinar, mas eu fazia um tempo que eu não capinava. Esses dias agora eu fui lá no Tracuá e comecei a capinar lá o caminho lá, né? Fazia um tempo que eu não capinava. Graças a Deus eu não capinei. Graças a Deus não, né? Eu não capinei tanto e minha mão não inchou. Graças a Deus não inchou. Mas normalmente o que acontece quando você não tem costume de capinar, você pega uma enxada e vai capinar um terreno muito grande. A tua mão ela vai dar calo. Não é assim? Normalmente vai dar calo. E aí, inicialmente, aquele calo vai doer muito. Não é isso? Ele vai doer muito. Mas, se você parar, ele vai ficar doendo, doendo, doendo. E você voltar depois, ele vai virar calo de novo, vai doer de novo. Agora, se você manter o trabalho, o que vai acontecer? Aquele calo, ele vai endurecer. E aquela dor, daqui uns dias, você não vai sentir mais, que você vai estar acostumado com aquela dor. Ou melhor, aquilo ali vai ficar cauterizado, né? Vai ficar duro, o sangue vai ficar duro ali dentro e já não vai mais, já não vai mais sentir nada. O calo, na verdade, o calo não sei se é sangue, se é água. Você que é da área da saúde sabe melhor do que eu. Mas aquilo ali você já não vai sentir mais aquela dor. Por quê? Porque você se acostumou com aquilo. Assim funcionam os sentidos da gente. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e temos o Espírito Santo na nossa vida, e a gente vem cometer um pecado, aquele pecado ele machuca igual um calo quando você está capinando. Só que se você continuar pecando, aquilo vai endurecer de um jeito que você não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo, porque os seus sentidos estão paralisados. Você conseguiu entender mais ou menos com esse exemplo? Então é por isso que Deus quer que nós tenhamos cuidado com as avenidas da alma. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você come e cuidado com o que você pega. Deus quer que você tenha cuidado com isso. Esses dias eu estava vendo uma mensagem de um pregador muito famoso que ele dizia assim, ó: se Deus deixou você ver, se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você tocar, é porque Ele quer te dar aquilo. Irmão, nós temos que tomar cuidado com todas essas coisas, né? Muito cuidado, porque não é desse jeito que funcionam as coisas, não, tá certo? Tome cuidado com aquilo que você está vendo, ouvindo, tocando, comendo, tá certo? E sentindo o cheiro. Tudo isso nós temos que tomar cuidado. Então vamos lá, continuando aqui. A estratégia de Satanás, qual é? A obra de Satanás, irmãos, é levar os homens a ignorarem Deus, para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus, e se ele puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens de modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles, ele se rejubilará. Olha que interessante. Percebeu o que Satanás faz? Satanás utiliza-se de representações teatrais que façam com que as pessoas fiquem confundidas, de jogos que vai fazer com que as pessoas se confundam e ele começa a mexer na mente das pessoas. Não é verdade? Ou seja, o que acontece muito hoje?
Nós vemos muitas traições porque as pessoas estão, às vezes, muito ligadas em novelas, em filmes, em várias representações teatrais que levam as pessoas a cometer esse tipo de ato. E muitas vezes as pessoas se espelham nos exemplos daquilo que assistem para tomar algumas decisões na sua vida. E muitas vezes adulteram porque o fulano da novela adulterou. Cometem um pecado grave porque o fulano cometeu esse pecado grave. Jogos têm feito muitas coisas. Tem gente que fala assim: a culpa não são dos jogos, a culpa é da pessoa. Tá certo, mas influencia, tudo influencia. Por exemplo, agora, acho que mês passado, retrasado, o menino, acho que de 12 anos, 9, 12 anos, eu não lembro exatamente quantos anos ele tinha, ele matou o pai, a mãe e o irmãozinho. Você lembra dessa história? Ele estava junto com a namorada ali, conversavam pela internet, jogavam um joguinho lá, e aí pela internet eles começaram a fazer ali começaram a fazer um planejamento de matar os pais. Então ele pegou, conversando com a namorada, ele foi filmando tudo aqui assim, ó, mostrando para a namorada, ele foi filmando tudo, ele matando o pai dele, deu um tiro na cabeça do pai dele, depois matou a mãe e disse que não podia deixar aquela criança sofrendo, matou o irmãozinho. Aí ele foi preso. Aí quando pegaram a irmã, a namoradinha dele lá, que morava em outro estado, parece que ele era de São Paulo, ela morava em Mato Grosso. Alguma coisa assim, eu não estou exatamente lembrando. E aí pegaram a menina, quando ela foi fazer ali que ela foi da polícia, né? Fazer o depoimento. Aí olha o que aconteceu. Ela pede pra mãe dela sair da sala. A mãe dela, mas por que eu não posso saber? Não, mãe, sai da sala. Aí quando a mãe dela sai da sala, ela pega e diz pra polícia que a próxima que ia morrer era a mãe dela. Que o menino estava indo pra lá. Que ela ia matar a mãe dela e também outras coisas. Olha o que acontece, irmãos. Olha como o inimigo ele consegue confundir, paralisar os sentidos das pessoas, tirando o amor, tirando a paz, a alegria, a harmonia do lar, fazendo coisas absurdas. É isso que o Satanás é especialista em fazer. Então é desse jeito. Não, a gente não vai ver coisa boa nessa terra mais não. As coisas aqui é daqui para pior, porque o inimigo tem conseguido paralisar os sentidos das pessoas. Satanás não pode entrar na mente sem nosso consentimento. De que fique claro isso aqui, tá bom, irmãos? Satanás não pode entrar na mente de ninguém sem o nosso consentimento. Aqui diz, ó, devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou providências para que não fôssemos tentados acima da nossa capacidade de resistir, mas que com cada tentação dará também um meio de escape. Se vivemos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se demore em imaginações egoístas. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e o fará crescer até que redunde em farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. Ficou claro isso aqui, irmãos? Quando você vê aí alguma pessoa manifestando o inimigo através do seu corpo, né? Estando possessa pelo inimigo, é porque foi dado abertura para isso. Isso pode parecer difícil para você que está me escutando, ou se alguém já viveu uma situação dessa semelhante, mas eu preciso dizer a verdade, irmãos. O inimigo não tem poder sobre nós se nós não dermos espaços ou permitimos que a nossa mente se demore nas coisas que ele goste. Então ele começa a ter espaço. E o inimigo, ele não pode obter domínio sobre teus pensamentos, sobre as tuas palavras, sobre os teus atos, a menos que voluntariamente nós lhe abramos a porta e convidemos a entrar. Tá certo? Isso aqui precisa ficar muito claro. A Bíblia não diz que quando nós estamos com Cristo, o inimigo não nos toca. Então, se está tocando, está acontecendo algumas coisas assim, é porque nós estamos abrindo as portas para que ele entre. Como, pastor? Às vezes é por alguma coisa que tem sido feita de uma forma oculta, alguma coisa está assistindo, algum convite que está sendo feito a ele através das músicas que estão ouvindo. São várias coisas, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e entender que não devemos abrir as portas e convidar o inimigo para que entre em nossas vidas. Fechar todas as portas das tentações. Observa, todas, irmãos, todas as portas. Assim, ó, todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam fazer o quê? Vigiar e orar. E guardar as entradas da alma. Pois Satanás está em atividade para corromper e para destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem.
É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que poderemos colher em ceder às sugestões de Satanás. O pecado implica em desonra e ruína para toda alma que com ele condescende. Sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir e nos engodará com lisonjeiras perspectivas. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, fechar toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma. Percebeu, gente? Então, não pense você que o inimigo vai tomar conta do seu corpo, da sua mente, se você estiver buscando a Deus. Isso não vai acontecer. Agora, se você estiver dando espaço para ele, aí você pode ter certeza absoluta que o inimigo gosta de envergonhar as pessoas. Ele vem, ele entra, ele mexe contigo, então ele faz esse tipo de coisa, tá certo? Então não dê espaço para o inimigo das nossas almas. Todo cristão deve manter-se em guarda continuamente, vigiando cada entrada da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar pedindo auxílio divino e ao mesmo tempo resistir resolutamente a cada inclinação ao pecado. Mediante coragem, fé, perseverança e esforço, pode tornar-se um vitorioso. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória em Cristo, Cristo precisa habitar em você e você habitar em Cristo. Amém ou não amém? Aqui diz, ó, não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguro. Evitai a primeira aproximação ao perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. Vosso capital é vosso caráter, irmãos. Acariciai-o como farias a um áureo tesouro. A pureza moral, o respeito próprio, o forte poder da resistência tem de ser acariciado firme e constantemente. Não deve haver um único afastamento da discrição, um ato de familiaridade, um deslize, podem pôr em perigo a alma, abrindo a porta da tentação e tornando-se enfraquecido o poder da resistência. Percebeu? Se você ficar dando margem ao pecado, dando liberdade, abertura para o pecado, dizer assim, não, eu vou até saber onde é que vai dar isso aqui. Ah, eu não vou pecar não, eu só quero ver até onde que vai dar. Vou ver se eu chego até aqui e depois eu paro. Irmãos, isso aqui vai diminuindo e enfraquecendo o poder da tua resistência. A probabilidade é a da queda, irmãos. É a da queda. Conheço muitas pessoas que já foram boas, tiveram bons casamentos, hoje estão separados, já foram homens de Deus, mulheres de Deus, estão separados, acabaram a sua vida, porque foram enfraquecendo o poder da resistência ao permitir que este objeto aqui, ó, o celular, entrasse nas suas vidas e fossem conversando aqui, ó, com uma pessoa como se nada tivesse acontecendo, ou melhor, sabendo que poderia acontecer, mas tentando, não, vamos ver até onde vai chegar esse negócio aqui, e aí cai. Irmãos, é difícil. Existe uma frase que eu acho muito legal, que é falada pelos os amigos ali dos Alcoólicos Anônimos. Já viram esse programa, né? Alcoólicos Anônimos. Eu, inclusive, em Barreirinha, eu tinha vontade de realizar lá, fazer com a igreja, porque lá tinha muitos alcoólicos que gostavam de ir para a igreja, né? Inclusive, tinha um que foi batizado, depois ele saiu, por causa da cachaça é um negócio complicado, né? E eu tinha vontade de fazer um projeto dos Alcoólicos Anônimos. Tinha uma frase que eu gostava deles, que dizia assim, ó, eles tinham um voto dizendo assim, ó, não ao primeiro gole. Essa era a frase deles. Eles tinham que dizer todo dia, nós não vamos tomar o primeiro gole. Porque se tomasse o primeiro gole, já era. Desse jeito é o pecado. Não há um único ato mínimo de pecado. Porque se você dizer sim ao pecado, por mínimo que seja, aí ele começa a dar abertura para os maiores. Obviamente não tem essa diferença, né? Mas as consequências tem. Pecou, pecou. Então ele começa a dar abertura para aqueles atos pecaminosos absurdos, como traição, traição, como assassinato, roubo, esse tipo de coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então não dê espaço, irmãos. Não enfraqueça a tua resistência. Não acaricie o pecado. Nós podemos ter a certeza que nessa luta nós não estamos sozinhos. Amém ou não amém? Não estou vendo vocês, mas eu espero que vocês estejam falando amém por aí. Amém? Por quê, pastor? Porque nós temos a ajuda dos anjos celestiais. Aqui vai dizer, ó, devemos ter sempre em mente que há em operação seres invisíveis, tanto do mal como do bem, procurando ganhar o controle da nossa mente.
Eles agem como invisíveis e, não obstante, como eficaz poder. Anjos bons, irmãos, são espíritos ministradores, a exercer celestial influência sobre o coração e sobre a mente. Ao passo que o grande adversário das almas, o diabo, e seus anjos estão continuamente trabalhando para efetuar a nossa destruição. Conquanto devamos estar ativamente atentos quanto à nossa exposição aos assaltos dos inimigos visíveis e invisíveis, devemos estar certos de que não poderão fazer-nos mal sem haverem antes ganho nosso consentimento. Que forte, né? Que forte, irmãos. Que Deus abençoe, que nós possamos entender essa mensagem, entender que nós só poderemos ser ganhos pelos poderes satânicos se nós consentimos com isso. Que nós não venhamos a dar abertura para o inimigo de nossas almas. Então, o apelo dessa manhã é: Senhor, me ajude a vencer as tentações. Que eu tenha cuidado com as avenidas da alma e não permita que o inimigo tenha poder sobre as minhas decisões. Que seus anjos me protejam todos os dias. Amém, igreja? Eu oro para que essa mensagem tenha ficado muito clara e que nós possamos, que nós estamos passando por um grande conflito. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. E que eu e você possamos ter a consciência que é verdade, o grande conflito é real, o inimigo quer destruir nossas almas, o céu é para mim e para você, e nós não podemos perder o céu de forma nenhuma. Amém? Vamos orar. Amém, pastor. Oremos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, os teus filhos. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos. Nós sabemos que o inimigo tem trabalhado para tirar o nosso foco, tem desmotivado muitos filhos teus, tem feito com que os filhos teus, Senhor Deus, se envolvam em várias coisas que estão paralisando as avenidas da alma, que são os sentidos. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nesta luta espiritual nós já tem um lado vencedor. E que os anjos ministradores celestiais, espirituais, os anjos bons, estão para nos auxiliar. E que o inimigo vai tentar fazer de tudo, mas ele não conseguirá, a menos que nós venhamos consentir com isso. Nos ajuda, Senhor Deus, porque essa batalha ela não é fácil. Mas nós nos colocamos diante do Senhor, na tua presença, e pedimos a tua ajuda para vencermos as tentações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, povo do Senhor. Que Amém. Deus nos abençoe. Ficou clara a mensagem de hoje? Oh. Manda um remédio aqui. Muito bem. Mostra sua cara aí na foto pra gente tirar aquele print bem bonito. Cara inchada. Cadê? Mostra o rosto aí, irmãos. Hoje nós tivemos um pouco mais de 22 pessoas. Os guerreiros de Cristo, né? Cadê? Mostra o rosto de vocês aí. Fabiana, Val, Cristina, Rodrigo, Enildes, Nilziane, Jeremias. Tem como vocês mostrar o rosto bonito de vocês aí pra gente tirar aquela foto? Eu tô de pijama. Tá perto. Jeremias, cadê o Nildes? Helenilde já tá ali, falta só o Nildes. A Leila, a Lenilza. Vamos tirar um print bem bonito, gente. Olha aí, que legal. Tá bonito, tá bonito. Vamos lá, tirar o print aqui, ó. 2, 3 e dá um sorrisão. Pronto. Queridos, que Deus os abençoe. Tá bom? Tenha um dia. Nos encontramos. Em nome de Deus. Amém? Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Bom dia. Reflete o que bem Deus quiser. Vai.